Querido Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que Tu abençoes essa pequena meditação que se segue aqui agora, que aquele que ouvir, Senhor, seja alimentado por ela. No seu espírito ele possa se emocionar com ela e receber ela. E assim que o Senhor me inspire naquilo que vou dizer, e Tu já colocaste no meu coração o desejo de fazer aquilo por amor ao meu irmão, para que ele compreenda melhor o que ele deve fazer, como deve fazer, a fim de que ele se achegue mais a Ti e consiga obter de Ti aquilo que ele necessita e uma vida mais próxima a Ti. De modo, Senhor, que encomendo essa pequenina meditação nas Tuas mãos também, Senhor, e aqueles que ouvirão. Amém. Bom, eu queria falar com você hoje sobre um assuntozinho de extrema importância e de uma palavrinha tão pequenininha, chama-se fé. É tão importante, você diria assim, mas você acaba de falar que o novo nascimento é a coisa mais importante. Isso. Aí chegou no ponto. Mas fé e novo nascimento andam juntos. Quando tivermos fé uma vez, aquilo será um novo nascimento, porque aquilo produzirá uma certeza, uma convicção. E por essa convicção, pela renovação do nosso entendimento, chegamos a ser transformados. E sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que se deve compreender. Estamos falando aí de fé, virtude, conhecimento, temperança. Não, isso seria a primeira fé. Para você dizer subir no degrau da fé, tem que ser essa fé que vai operar o sobrenatural. Uma fé real, uma única vez, te coloca naquele primeiro degrau. Fé. Uma vez que você rasgar o véu, isso você precisa compreender que sem isso é impossível agradar a Deus. Logo, não tem como você ter um novo nascimento e entrar nele, passar pela porta sem fé. Sem que aquilo seja um ato de fé. E você nessa altura deve estar imaginando como é que eu estaria, de que maneira eu me aproximaria, tentando se ajudar por meio disso que eu estou falando, no sentido de imaginar você mesmo se resolvendo com Cristo lá e aquilo que se requer e o que você deveria fazer, tentando se ver nessa condição. Para aproveitar o que está sendo dito, para não ficar assim, só palavras que vão entrar aqui e sair ali, você tem que até mesmo estar imaginando isso você mesmo. Como que você estaria fazendo isso, como que você vai compreendendo isso e vivenciando isso ao mesmo tempo, o que você pretende fazer a respeito disso. Fé, sem isso é impossível agradar a Deus. E agora nós temos um problema hoje, que nós estamos confundindo o que é fé. E fé, assim como a igreja veio a ser uma estrutura arquitetônica chamada igreja hoje, ou uma instituição, fé veio a ser acreditar, sinônimo de acreditar. Por conta do tempo que foi mudando e mudando, e as coisas mudando, veio a ter essa conotação. Fé é acreditar, você tem que acreditar em Deus, você tem que ter fé, você tem que acreditar. E aí a gente se apega a isso e fala assim, é acreditar, né? Fé é acreditar. E fé não é acreditar. Então se você sempre pensou que é acreditar, então você tem levado isso ao ponto errado. Então isso não vai produzir, porque está sendo levado do ponto errado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé é o que rompe o próprio véu. Eu diria assim, você não está véu adentro, mas o seu véu, aquilo que Deus fez, no meu entender, de rasgar de alto a baixo o véu, seria ele se humilhar e se fazer compatível ao homem até que o pecador pudesse vir até ele agora. Se humilhando, rasgou o seu véu, aquilo que separava a sua santidade, rasgou. E nós também, igualmente, nos humilhando, queremos rasgar a nós mesmos, aquilo que somos diante do mundo, nos sacrificarmos igualmente por ele, ao nos aproximarmos. E por fé, entramos nele. Por fé sois salvos. Compreendeu? Fé, virtude, conhecimento, temperança. Paciência, piedade, amor fraternal.
Então, justificação pela fé. Então você se tornou um justo por uma fé. E não era acreditar. E sem essa fé é impossível agradar a Deus. E por meio dessa fé é que entramos nele. Começamos nossa carreira. Estamos justificados pela fé. É como se nós nunca tivéssemos pecado. Por quê? Porque ele nos recebeu, ora. Fizemos paz com ele. Se é que nascemos de novo, né? Porque essa é uma fé. A fé de novo nascimento seria uma fé de Jesus Cristo. Aí você está entrando em Cristo. Então eu diria que é aquela primeira fé, que é o vermelho no arco-íris, que eu tento mostrar lá, ela é uma fé exterior aqui, que ela vem com esperança, você vem com uma esperança. Mas então essa não é a fé não espera, a fé tem, disse o irmão Braga. Mas enquanto a nossa fé é uma esperança, eu creio, eu espero, estou esperando, esperançoso, a fé não é uma esperança. A fé tem aquilo. Isso vai acontecer na... Estou pesando isso, senhor. Intemperança, eu diria. O novo nascimento acontece de temperança à piedade. É onde você tem a fé de Jesus Cristo por um novo nascimento. Você tem um novo coração, você tem uma nova fé agora. As palavras de Deus estão tatuadas no seu coração de carne, não mais de pedra. Um novo nascimento. Mas primeiro, fé lá, para se obter, você deve crer. E fé, se você observa bem, porque eu fui esquadrinhar isso, e o que o Senhor está falando sobre fé, ele disse que encontrarei eu fé sobre a terra quando eu regressar. O que implica para mim que nesse tempo, a fé estaria ameaçada de extinção, certo? A fé hoje é uma coisa raríssima. Ela não é acreditar. Fé é uma coisa rara, não é uma coisa comum, segundo a palavra de Deus nesses dias. Então, se atente a si mesmo e a sua fé e verifique ela com a palavra, se ela produz. Porque senão você sabe que você tem que trabalhar a sua fé. Deveria procurar buscar saber então mais sobre a fé. Eu verifiquei que eu não tenho, quero esquadrinhar as escrituras. O que o Senhor disse sobre a fé, como eu posso obter? Como consigo, Senhor? Desejoso realmente. Não como quem está, eu tiro um tempo para minha religião, entendeu? Não, isso é tudo para mim. Preciso obter isso, é tudo que eu preciso na vida. Percorrer o caminho e estar nos braços do Senhor. O resto é o resto. Compreende? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele é galardoador, isto é, recompensador daqueles que o buscam. Porque é necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Que você esteja acreditando que Ele é aquele que deseja te dar. E nós temos um problema, muitas vezes nós estamos pensando assim, no sentido da esperança, uma fé que espera, que tem esperança, de pedirmos a Deus no sentido de esperarmos como se estivesse ainda condicionado saber se Ele desejará ou não te dar aquilo. Peço com esperança que Ele queira me dar aquilo. Eu já peço de um jeito que é assim, com esperança. Como se aquilo ainda tivesse de alguma maneira condicionado para Ele te dar. Quando na realidade já foi feito todas as coisas. E Ele disse, aí está a árvore da vida cheia de frutos. Simplesmente vá e coma um. Como o irmão Branda falando, o talão de cheques preenchido. Simplesmente prescreva o valor e entregue. Já está assinado. Não é como se Ele fosse pensar se Ele te daria, Ele está desejoso de te dar. É porque nós entendemos assim, porque às vezes a gente pede coisas que não nos convém.
E aí Deus, ele vai talvez nos dar ou talvez não dar. E faz sentido. Se nós pedirmos mal. Mas então a Bíblia diz: e não tendes porque pedis mal. E quando pedis, pedis mal, ela diz. Então você tem que saber que você tem que ter um jeito certo de pedir. Então você deveria estar tentando esquadrinhar qual é o jeito certo, porque é disso que se trata. Eu não estou simplesmente brincando disso, frequentando isso diariamente como que uma rotina. Eu estou aqui para realmente me salvar. Eu me sinto perdido, eu tenho que me salvar. Estou desejoso e interessado a respeito é justamente disso. É disso que se trata o assunto para mim. Minha salvação. E o que a Bíblia diz sobre isso, e o que acompanha isso, e eu tenho que me ver naquilo e dizer sim, agora me vejo aí. Agora estou bem. Agora ele já até encontrei-me com ele. E verifiquei isso com ele. E você tem direito a uma conferência com Deus. Então, aquilo que desejamos, deveríamos desejar de modo correto. Coisas corretas, mas então busquemos pedir coisas que nos convêm. Nunca coisas que vão agradar, de alguma forma massagear o seu próprio ego. Porque seria contraproducente, já que você deveria estar mortificando a si mesmo e pedir algo que vai te inflar aquilo. Então, já exclua do catálogo de coisas que você possa se achegar a Deus por aquilo que tenha relação com a sua vaidade, com a sua ganância, com o seu egoísmo. E assim por diante, aquilo que são os defeitos do ego, que você deve inclusive estar lutando contra eles. E então você estará pedindo bem, quando você não estiver pedindo pelo seu ego. É o eu. É o você que tem que morrer, é a serpente em você. O ego, então você não vai pedir por aquilo que vai justamente nutrir ela, né? Você quer realmente cortar todo o oxigênio que ela possa ter. Saber pedir. E quando pedir, ora, isso não está condicionado, ele disse tudo o que pedirdes. Mediante somente uma única condição, que você creia. Essa é a única condição. Tudo o que pedirdes, crendo, recebereis. É a palavra do Senhor. E quando peço e não recebo, então eu me aquieto, porque ele não disse quando. Se você pediu corretamente, se você se aproximou corretamente, então você pode saber que aquilo será, mas ele não disse quando. O irmão Brana disse: diga a este monte, mova-te, e ele se moverá. Mas ele falou daqueles grãozinhos que então, com o vento, começou a transferir o monte, mas demoraria algum tempo para transferir aquele monte. Então não sabemos como Deus pretende fazer as coisas. Ter paciência com Deus. Esperar que Ele, do seu próprio modo, a seu próprio tempo, proveja aquilo. Se é que realmente estamos crendo. E você corre a tentação de voltar e orar de novo por aquilo, e de novo, e de novo. Prova da sua incredulidade. Não é pelo muito falar. Prova que você não creu na primeira oração que você fez. Paulo, quando orou 3 vezes, mencionou isso até. Acerca do qual se insistir 3 vezes. Porque não era comum ficar insistindo pela oração. Então ele mencionou aquilo. É a fé que desejamos, é uma fé sobrenatural, descansada no poder de Deus. Essa fé é uma fé diferente que você obtém ela depois de um novo nascimento. Mas antes disso você tem uma fé. Só que é uma fé que você vai observar que ela está meio que condicionando as coisas. Está sob condição. Se o Senhor me der, vou tentar, vamos ver. Se Ele me der. Então não é aquele desespero também. Então é aí que está a hora também. Quando você tem sinceridade, quando você pode aprofundar em si mesmo, em seus sentimentos, e fazer aquilo com sentimentos. Porque exige sinceridade.
de sentimentos, em espírito e em verdade. Sinceridade de sentimentos. Será que aquilo que realmente estamos pedindo, será que necessitamos? Quanto realmente desejamos? Quanto mais desesperados, quanto mais perto você está de ter aquilo. E é disso que todos nós corremos, nós não queremos estar desesperados por nada. E ele disse, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, mais do que presente nessas horas. É a hora de você obter, é nessa hora de dificuldade, quando você é mais sincero. Quando você pode se esquecer de si mesmo e quem sabe se apanhar em lágrimas, com o nariz escorrendo, clamando. É quando você está tão próximo. E agora, se você pudesse, porque uma outra questão que nos impede é a nossa própria culpa. Você nunca resolveu aquilo com Deus, você não teve esse novo nascimento, você nunca se aproximou do Cordeiro e contemplou Ele lá. Você nunca veio se humilhando, se arrastando aos pés dele. Nunca houve um sentimento quanto àquilo, olhando para Ele ali. E saber o que Ele representa, o grande Deus crucificado nu ali, toda a sua nudez exposta, se humilhando daquela maneira, desde o alto céu, para se fazer um caminho. E nós não temos coragem muitas vezes. Fé suficiente para dizer que me importa esse mundo, ainda que eu vá mendigar o pão. Que me importa o que pensam a meu respeito. Que me importa essa vida. Poder se encontrar com Ele te dará uma segurança. Mas isso também te fará uma pessoa diferente. Você se humilhou, você mortificou-se a si mesmo, você apodreceu, você nasceu uma nova criatura em Cristo. Com a certeza de que o encontrou e está nele. É aí que você começou a viver. Mas você vem por uma fé, que é uma fé que ainda é uma fé natural, por assim dizer. Tentando se achegar, e por isso Paulo estava falando, nos aconselhando a batalhar por aquela fé uma vez dada aos santos. Esses são os santos. De temperança à paciência, um novo nascimento, santificação, santificado pelo sangue. Quando você oferece o seu próprio cordeiro a Deus e as suas culpas, nos confessando a nós mesmos, pecadores, ao olharmos e contemplarmos o Cordeiro de Deus, a sua vida perfeita e o que fizeram com ele. E saber que rotularam ele com o meu nome e aquele lugar era para mim. Então você tem que saber pedir. E tem uma outra coisa sobre a fé. A fé é uma loucura. E muitos de nós, mesmo os novos nascidos, ainda temos ainda somos muito pouco loucos. A fé é uma loucura. Você vai observar em todos eles, todos aqueles heróis da galeria da fé, que é uma loucura. Qualquer coisa que eles fizeram era uma loucura, porque aquilo inclusive era a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma loucura para o natural. Assim diz a Bíblia. Então você quer ver Deus atuar, mas você não quer ver uma loucura. Como você busca uma loucura de forma sensata, você está atuando do lado de cá da sua sensatez e ele está do lado de lá na loucura. E você precisa ir lá na loucura, sair da sua sensatez aqui, sair desse mundo para se pôr na presença dele lá. É uma loucura. Acreditar e se estribar completamente no que foi dito, sem nunca ter provado ou palpado isso de parte nenhuma, mas simplesmente por fé. E Deus sempre prova a fé. Ele provou a fé de Abraão como um testemunho de que ele prova a fé. E o irmão Branham disse, ele prova cada um que vem a ele. Cada um deve ser provado. E como poderia ser diferente, você está sendo convidado para uma cidade de cordeiros. Lá não pode entrar lobos. A menos que você morra e se torne um cordeiro, você não tem passe livre lá. De
todos os modos, esse é o caminho. Morrermos. Por fé morremos. Um outro tipo de fé agora, uma fé. Então, quando eu falei a pessoa saber pedir, não pedir egoisticamente, então eu meio que está relacionado com aquela primeira lei citada, amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer o outro mais importante que a si mesmo, como Paulo dizendo, fazer o outro maior que a si mesmo. Vida eterna é viver para o outro, é servir o outro. Então, muitas vezes você está pedindo para o outro, é aí que está o poder. Pedirmos por nós mesmos, na maioria das vezes, é um ato egoísta. Em muitos casos, aquilo que estamos desejando. Mas pedirmos pelo outro parece ter mais poder do que pedirmos por nós mesmos. Não fomos feitos para fazermos por nós mesmos. Somos feitos para servir ao outro, e o outro servirá a nós. Como que lobos em uma alcateia, tirando pulgas uns dos outros. Ele não consegue de si mesmo em alguns lugares, né? Mas então, um pode tirar o do outro, mas não o seu próprio. E isso que disso é constituído então a irmandade, que é nesse sentido de estarmos exercendo essa bênção em função do outro e não de nós mesmos. E o outro exercerá em função do outro, que porventura serei eu em algum ponto. Mas voltemos lá para a fé. Então é uma loucura. Sempre é, olha para você ver como é uma loucura. E é uma insensatez. E muitas vezes nós estamos em um ambiente religioso, mas estamos transmitindo para as pessoas uma ideia dessa, de que as pessoas devem ser sensatas, sóbrias. Passa essa impressão de que é isso que estamos pregando dentro da igreja, que sejamos sensatos e sóbrios. E eu observando e esquadrinhando. Então, de sensatez a fé não tem nada. Tenta ver nos exemplos deles quão sensato foram eles. Porque aquilo sempre é uma loucura. Um ato de fé é sempre uma loucura. Para os de fora, que não estão a par, somente para ele que está agindo por fé, ele entende. Os outros não entenderão. Então você pode imaginar Abraão, e como ele, no seu ato de fé, ele realmente já estava constituindo toda a sua mobília. O bebezinho Isaac estava vindo por aí. E Sara estava fazendo o seu enxoval. Velhinhos, esquizofrênicos. O povo diria, são esquizofrênicos, veja. Disseram que ouviram de Deus que os velhinhos assim vão ter um bebê. Não se preocupe, eles estão tendo acompanhamento médico. E não adiantava, quanto que Abraão dissesse, não adiantava, ele simplesmente era um esquizofrênico. O médico disse que era. Compreende? Porque é uma loucura para o mundo. No entanto, ele sabia do que ele estava falando. E era verdade. Não interessa se eles criam ou não criam. Era verdade. Compreende? É sempre uma loucura. Como assim, Abraão? Você vai ter um bebê? Ora, meu velho, você... sem comentários. Mas ele sabia que ele teria. E mais, é sempre uma ação sobre aquilo. Tem sempre uma ação que acompanha isso. Pela ação dele, ele provava a sua fé. Você compreende o que é fé? Crer. Pela ação dele, ele provava a sua fé. Porque a fé sem obras é morta, não produz. Tem que ter uma obra por fé, para que a fé seja vindicada. Então a obra dele, eu suponho, era justamente todos esses aparatos, essas coisas que não fazem sentido se aquilo não for verdade. Toda a sua mobília, todo o seu novo modo de se conduzir. Olha, não vamos colocar esse móvel aqui, porque o Isaac vai passar por aqui, nós não queremos que ele saia correndo e bate a cabeça ali. Todo um cuidado e tudo mais, quando vivendo como se aquilo já fosse. Atuando como se aquilo já fosse. Como o caso do irmão, eu gosto de citar, do irmão que, por assim dizer, no seu sítio e precisando chuva, e aí orou a Deus, ó Deus, tu conheces meu coração, necessito, Senhor, minhas plantações, envia chuva, Senhor, e então sair para recolher as coisas de fora.
Saiu apanhando tudo que não podia molhar. Afinal de contas, vai chover. Não há dúvidas naquilo, a própria ação dele diz que vai. Compreende? Uma ação. E é uma loucura de todos os modos. A pessoa que olharia aquela simples ação e fala assim, puxa vida, hein? Vai passar uma vergonha daqui a pouquinho, quero só ver. Tirando essas coisas como se fosse realmente chover só porque ele foi ali e orou daquela maneira. Como assim? Quero só ver o dia terminar sem chover e eu quero ver o que ele vai dizer. Isso que um incrédulo estaria pensando. É sempre uma loucura para ele. E é uma loucura realmente. E é uma insensatez. Uma insensatez. E nós queremos ser tão sensatos. É onde eu te falo, nós devemos quebrar esses cadeados. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas então, compreenda, fé não é acreditar. Porque se fosse acreditar, aquele que crê em mim, então se aplicaria a todo mundo que acredita nele. Fala, olha, mas todo mundo acredita. Quase todo mundo acredita. É um tipo de fé, eu suponho, que você está vindo de um tipo de fé, mas você deve ir aperfeiçoando essa fé, como Paulo dizendo, nos aconselhando a batalhar por aquela fé uma vez dada aos santos. Essa é a fé que queremos ter. Viemos de uma fé natural e vamos chegar a isso, mas então temos que saber o que estamos fazendo e buscar fazer. E é o que nós estamos tentando fazer aqui, explicar melhor o que é fé e o que realmente se requer para que você venha se aproximando de forma correta, com sentimentos, já te disse sobre isso, sinceros a respeito disso, pedindo bem, não egoístamente, mas muito provavelmente por outra pessoa, e você pode pedir por si mesmo, claro que pode. Mas seria mais efetivo, eu diria, um irmão pedir por você, do que você mesmo pedir por si. Se tiver você e um irmão, você pode orar por si mesmo, mas se você crê que o irmão também é abençoado, então você pode pedir para ele orar por você. E então você terá o benefício da oração dele, eu diria, mais mesmo que a sua. E a sua, claro, você também está orando juntamente com ele. Mas é a imposição de mãos dele, conforme a Bíblia diz. Isso é para todos, irmãos, não é para pastor e evangelista, não. Todo mundo ali, não existe essa distinção. Isso aí mais tarde Paulo acrescentou, conforme o grupo era grande e tal, mas todo mundo foi comissionado. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Simplesmente proclamar as boas novas, invocar o Senhor e o Senhor cooperar com você e então o sobrenatural ser produzido. E por aquilo convencer o pecador, que também é interessado agora. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Nada, somente crer. Então também quero. Eu falei, pois então venha, ser batizado também. O que custa? Nada. Eu falei, então quero, então venha. Como aquele eunuco falando com o Felipe. E o que me impede? Tem água bem ali. O que me impede? Ele tá vendo? O interesse é dele. Me conta, me explica direito. O que é que eu preciso fazer? E o que me impede agora que eu sei? Ali tá a água. O que me impede? É interesse dele. Não tem ninguém tentando enfiar isso nele. As pessoas deviam elas por próprias vir por seus próprios interesses. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que mais você vai observar sobre a fé? Ela é uma loucura e uma insensatez. Que sensatez teria, por exemplo, em um Baraque? Tem escrito bem pouquinho sobre ele lá. Juízes, Baraque. Que ele plantava suas verduras. E então os filisteus vinham para levar a sua colheita. Ele tinha todo o trabalho duro para ver se conseguiu o pão para a família. E eles vinham simplesmente para roubar o que era dele. Um bando deles, para se aproveitar de serem muitos e com suas armas e tudo mais, para tentar subjugar ele e tomar a comida dele. E então, suponho que eles fizeram aquilo por algumas vezes, mas então dessa vez havia poder escondido em Baraque. E Baraque se sentiu impelido. Veja que loucura, como que um homem com um rastelo, agora, diante de não sei quantos, não me recordo de cor. Como que um homem com um rastelo e vai se dirigir a homens de guerra
armados, provavelmente todos armados, vários deles com algum tipo de rastelo, e não somente esperou por eles, mas correu até eles. Viu a ação dele? Estou tão crente, Senhor, que o Senhor nos dará na minha mão, que nem estou esperando. Vou de encontro a eles. Você compreende? Não esperou. Creio, Senhor. Quando eles vierem e eles chegarem aqui, quebrarei eles no pau. Não, Senhor. Vou me encontrar com eles no meio do caminho. Estou tão seguro de que tu nos dará na minha mão. É uma loucura? Vai dizer que não é uma loucura? Se há um descrente ali, se a sua esposa é um descrente, se seu filho é um descrente, ela está super preocupada nessa hora. Não vá, fulano, eles vão te matar. Porque é uma loucura. E veja Sansão. Insensatez, ora essa foi rasgar o leão ao meio. O irmão Branham disse, antes que você diga algumas poucas palavras, ele derruba 10 homens. Que tal pegar ele pela boca, rasgar ele ao meio? Ora, mas ele poderia ter morrido. É uma loucura, para que ele faria uma coisa assim? E as queixadas de jumento? Correu ao encontro deles. Todos eles com escudos, couraças, e ele com a queixada fresca de jumento, quebrando aquilo. Por aquela fé, uma loucura. Como assim? 3.000? Quantos mil? O Senhor nos deu nas minhas mãos um indivíduo. Terminou contando eles, 1 montão, 2 montão, 3 montão. Amontoou eles ainda. Fez uma bagunça nessa ação. Teve que colocar em ordem, arrumar pelo menos a bagunça. Fé é uma loucura. Normalmente é uma prova que você prova aquilo com sua vida. Ora, se aquilo falhasse, imagina. Primeira vez que ele batesse aquilo no escudo daquele, o osso espatifasse. Ele olhasse para ele assim, só o toquinho na mão dele, 3.000 soldados ao redor. Sempre é uma coisa que prova com um preço a se pagar se aquilo falhasse. Nem que seja a sua própria reputação. Como eu estava dizendo, da pessoa fazer aquilo e depois tirar os trem e depois o outro ficar pensando, nem que seja por isso, que por medo de eu falhar, de eu pedir a Deus e Deus não me dá, e depois como é que eu vou ficar? Ou seja, você não tem coragem nem mesmo de pagar o preço do próprio eu, por isso que você devia morrer para si mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é uma loucura. Repara nisso, ela é uma loucura. Então nós perdemos contato com o que era fé e nós chegamos a acreditar que era acreditar. E quando você vem acreditar de uma forma tão boa como a gente chega a acreditar a mensagem, então isso é muito bom, mas não estamos supostos a acreditar. Porque crer realmente é se estribar no que foi dito. Então quando Sansão fez aquilo, quando Jefté fez, quando Baraque fez, quando cada um deles fez por fé naquilo que Deus disse. Foi ele quem disse, eu lutarei as tuas pelejas. Então é baseado nisso que eu vou. Como Sansão disse, são meus, tu já nos deste na minha mão. Como Gideão, já me deste eles nas minhas mãos. Porque Gideão até mesmo... E as pessoas têm medo de pedir a Deus aquilo que ele prometeu. Porque eles pensam, estão tão acostumados com um Deus irado, de juízo, tão sério, que eles têm medo de pedir a Deus. Fé. Você precisa de fé para agradar a Deus. Você entendeu o que é? Você precisa de agir como um louco para obter de Deus. Você tem que ir lá na loucura para obter isso dele lá. Não tem como você obter isso aqui na sensatez. É sempre uma loucura. Que dia que Sansão teria 1 montão, 2 montão, 3 montão se ele não tivesse sido um louco? Cada um deles.
E sempre tem uma ação que vai com isso. Você age por fé. É nisso que você vai compreender a palavra lá também. A fé sem obras é morta. E alguns distorcem isso e já querem dizer, tá vendo? Tem fé, mas também tem obras. Não, mas isso é obras por fé. Assim como foi dito da pedra, tirai a pedra. Agora, aquilo era a obra por fé. Somente por fé, porque seria uma loucura, mas já está podre. Já estava fedendo anteontem. Tirai a pedra, se você crê. Se você não crê, se você acha que vai perder e desperdiçar o seu tempo, se não vai acontecer, então não vai fazer isso, é uma loucura. Só vai te dar trabalho, vai dar mau cheiro e tudo mais. Então por que você faria aquilo? Somente se você cresce. A sua ação por fé. Tirai a pedra. E é isso baseado no que ela disse. Mesmo agora, Senhor. Sei que mesmo agora tu podes. Então se você crê mesmo, crê. Então, tirai a pedra. Agora você diz que creu, que bom, você acreditou. Mas então agora creia. Atue por aquilo que você disse que creu. Compreendeu agora? Atue por aquilo que você disse que creu. Era isso que queria dizer. Não queria dizer, faça o que você puder. Não. O que você pode fazer em relação a isso é crer. Que seria uma ação sobre aquela fé. Que é inclusive uma loucura. Você tem que ir lá na loucura para obter isso. É por isso que eu falo, às vezes seria melhor você estar pedindo babando, rolando no chão ou de alguma maneira. Tratando de buscar isso, a loucura. Não, estamos todos tão conformados, estamos todos tão engomados. É uma loucura, e quando eu vejo que a palavra de Deus é uma loucura para o mundo, ora, aí esses lugares que reunimos deviam ser lugares de loucura, que as pessoas até ficassem espantadas de ir no lugar. Poxa, aquele povo é doido, povo maluco. Eu, hein? Seria melhor, nós estaríamos obtendo mais de Deus. Mas enquanto nós não fazemos assim, somos pessoas formais, normais como todos, engomados socialmente. Quando não morremos para nós mesmos, quando não mortificamos o ego em nós mesmos, então não podemos ser loucos. E quando estamos tão engomados, até mesmo com a ordem da igreja, então não podemos ser loucos. Estamos preocupados se estamos, eu diria, precisamos quebrar o gelo. Estamos congelados. Organizados, para dizer a realidade. Então você obteve melhor então o que é fé. Você sabe melhor o que é fé, você sabe melhor como fazer isso. Quando você se aproxima de Deus, aproxime da forma correta. Que haja sentimentos naquilo que você está fazendo e sinceros, reais. Não há como você fingir isso para Deus. Busque eles, os sentimentos, enquanto faz. Busque as lágrimas. Você foge delas. Busque as lágrimas. Então seja sincero e peça bem. Se você estivesse numa irmandade, porque é por isso que ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estou eu no meio deles. Nem que seja numa irmandadezinha de 3, não importa, você não tem que pedir egoisticamente. Alguém vê você ruim, ele mesmo, caladinho, vai lá no seu quarto, ora. Aquilo tem poder sobre você, muitas vezes a sua oração não tem. Por isso que temos que congregar, mas se congregamos e mesmo assim não nos relacionamos, que diferença fez? Se ninguém está impondo ou importando ou orando uns pelos outros, ninguém nem se conhece, ninguém nem sabe o que um e o outro passa, então... E cada irmão tem que vir a uma fé assim, em que ele então com essa loucura buscasse a face do Senhor, em achar ele e obter dele a sua resposta, o seu perdão, o dia seu da vitória, o dia que você encontrou com ele, o dia que o fardo sobre você caiu, mortificando-se a si mesmo, se humilhando, se tosquiando até vir à morte, sacrificando ali o seu próprio cordeiro. E como Abel sacrificou o seu cordeiro e depois morreu também sobre o altar.
E ali está suposto você também se colocar no altar e sacrificar tudo. Porque então, mais antes, com a sua fé, você estava orando pelo seu irmão, fazendo ele até mais importante que a si mesmo. Compreende aí onde é que vai a palavra? Fazer o outro maior que a si mesmo. Você está fazendo benefício para si mesmo. Porque para si mesmo você não teria muito benefício, mas por ele, isso é uma grande coisa. É viver para o outro. E o outro viver para você. Aí então você também estará bem, porque a oração dele estará correta também. E então, quando você é aconselhado a falar a palavra e você não tem coragem, você tem medo de falar e ela não cumprir, prova da sua incredulidade. Da minha, muitas vezes. E devemos nos aproximar e nos chegarmos dessa maneira e nos sentirmos confiantes nesse sentido. Uma outra coisa que nos impede é sempre a nossa culpa. Se eu atentar para a iniquidade do meu coração, Deus não me ouvirá. As pessoas legalistas colocam isso de uma maneira que ele está dizendo, tá vendo? Não posso ter iniquidade. Ele está dizendo, não, se eu atentar para ela. E enquanto você atentar para a sua culpa, não tem como você obter aquilo. Você tem que crer que Deus deseja te dar aquilo. Você se chega com ele com a esperança de que você vai obter. Mas você tem que crer que ele deseja te dar, foi o que ele te disse. Creiam que ele é recompensador daqueles que buscam. Mas quando você vem com a sua culpa, então você já não vem da maneira correta. Você tem que resolver aquilo com Deus primeiro. E agora Deus nos deu o maior presente de todos, de nos revelar a sua palavra e o modo como somos perfeitos pela obra que o Senhor Jesus consumou no Calvário. E retirar de mim a própria incumbência e capacidade e colocar sobre si aquele que era perfeito e por mim ser perfeito. E eu, por sua vez, como ele se tornou eu, meu desejo é me tornar ele. Para que assim como que ele morreu por mim, agora ele possa viver por mim. E quando você aproxima, você deve primeiro se certificar de que resolveu isso. Então, aqui está, crie. Ele disse, creste em Deus, crede também em mim. Porque uma coisa é você crer em Deus, o Pai, sobre nós, a justiça. E você vem culpado, não tem como você vir para ser salvo se você não se viu um culpado. Debaixo da lei, debaixo do jugo da lei, gemendo. E então conhecer a graça, conhecer o Cordeiro, eu passarei por isso por você. E aceitar Ele. E como não ser agradecido então? E resolver aquilo, porque se o Cordeiro lá em Israel, o Cordeiro sacrificial, se uma vez sacrificado, o próprio Cordeiro, o animalzinho, nem era um ser humano. E aquilo valia. E ele descia verdadeiramente justificado. Que tal agora o grande Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e você ofereceu o seu Cordeiro? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro, quanto mais somente os meus. E resolver isso com ele lá, tão somente ele reconhecer você e sua fé, você conhecer ele é a porta, você tem que entrar nele. Não tem como você fazer isso sem que ele te conheça. Conhecê-lo é vida, e a maneira de conhecê-lo é se humilhar e se humilhar. Ele é o caminho, se humilhou desde a glória, se fez o menor entre os homens, na lama, na sarjeta, nu, crucificado como um ladrão, nenhum bem sobre a terra. Se humilhou completamente. Nu, dilacerado, de lado a lado, se humilhando dessa maneira, o grande Deus Todo-Poderoso, que assenta sobre todos, humilhado ali daquela maneira. Por você e por mim, para nos ensinar um caminho. E agora nós temos que nos humilharmos também, e rasgarmos nosso véu também. E aí temos uma fé diferente, porque uma vez que encontramos com Ele, nos achegamos a Ele. Então você vem de uma fé a um conhecimento. Né? Então fé, conhecimento. O que seria o conhecimento? Conhecimento fé, virtude primeiro. Virtude é o poder. Seria a manifestação do sobrenatural, seria o cumprimento daquilo que você creu. Virtude, poder sobre si, eu diria. E disso é conhecimento, conhecimento de que a palavra de Deus é a verdade.
até o ponto de você estar tão seguro de que você tem crido de tal maneira que você também deseja se submeter, morrer e apodrecer e nascer nele e abandonar esse mundo, morrer para ele. Tudo o que eu tenho, Senhor. Porque não há como você morrer para si mesmo sem que você sacrifique tudo. Ele disse, aquele que não nega tudo quanto tens, não podeis ser meus discípulos. Ponto. É a palavra de Deus. Você quer ter um novo nascimento? É isso. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E então, é questão de você se perguntar, o que está no meu coração? Isso tem se tornado um tesouro para mim. A menos que ele seja aquilo que está no meu coração. É quando as coisas mais importantes para você devem ser mencionadas nessa hora, para si mesmo. E isso? Sacrificaria eu isso? E não só pensar sobre isso, é melhor que você esteja realmente disposto a sacrificar aquilo. Como Abraão ofereceu o seu bem mais precioso, nem era sua própria vida, ou o Senhor teria pedido sua própria vida. Pediu o seu próprio filho, ele alegremente morreria no lugar do filho. Não, Senhor, eu quero é o filho. É aquilo que é mais importante para você. Fazer a Deus maior do que todas as coisas. Compreende? Como que você faz ele maior que todas as coisas? Sacrificando todas as coisas a ele. Como Abraão sacrificou. Você diz que é um filho de Abraão, você está suposto a nascer de novo. E você passará por aquilo e sacrificará tudo por ele. Morrerá para esse mundo, literalmente. Ele não está brincando, ele está dizendo sério. Aquele que não deixar pai, mãe, filhos, bens, tudo por amor a mim, não é digno de mim. Ele não está brincando. Realmente era aquilo. Então, se você quer saber a realidade do assunto, e se você quer realmente chegar a um novo nascimento, você vai ter que chegar em sentimentos sinceros dessa maneira, disposto realmente a sacrificar qualquer coisa que ele te pedir. Qualquer coisa que você entenda que é importante para você, até que você pudesse riscar todas elas do mapa e simplesmente ser um nada. Quando você realmente puder, quando você sinceramente não puder, mas fizer perante ele, de dentro de si mesmo, todo esse propósito de vomitar tudo isso e largar mão de qualquer coisa, simplesmente como se dali você fosse diretamente para o céu. Como ladrão crucificado, não tem que descer, não tem que consertar, é dali para ir para o céu. Então, esquecer-se tudo, deixo todos eles para trás, Senhor. Todos. Tudo. Aquele carro, aquele terno, aquela casa, tudo. Sinceramente, de dentro de si. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. E enquanto você amar as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Ou você esvazia isso, ou você põe tudo isso para fora para ele encher, ou ele não pode. É santificação pelo sangue. Aí esses são os santificados, tá? Os justificados são aqueles com aquela fé, mas é uma fé que tem uma esperança. Estão justificados. Aquele que crê em Jesus Cristo e a obra dele, com essa fé, eu creio, eles estão justificados. Mas não estão santificados. Eu entendo assim, né? É uma obra de santificação. Ali, no gráfico do arco-íris, a parte quente, vermelho, laranja, amarelo, que representa o céu rubro, a lei, juízo. Mas então você está caminhando por ali, fé, virtude, conhecimento, mas você já está justificado pela fé naquele que cumpriu a lei. E você vem de lá, fé, crendo ele aquilo que ele fez. Virtude, conhecimento. E então chega a um novo nascimento, condição de crer tal ponto que sim, Senhor, eu morro para o mundo. Santificado pelo sangue. Sacrificando o seu cordeiro. Santificado. Seria paciência, nasceu em paciência. A primeira coisa, um bebezinho espiritual. Agora, não mais carnal, espiritual, com a fé espiritual, que tem poder.
Por quê? Porque você sabe pedir bem, você morreu para si mesmo, você não é um egoísta. O seu ego morreu, você está pedindo pelo outro, vivendo pelo outro. Isso é que é a vida eterna. Você passou da morte para a vida. A água da vida. O outro lado, a parte das cores frias. O azul, o anil e o púrpura. E no meio disso aí a mornidão. O verde. Entre o amarelo e o azul. Entre o frio e o quente, uma cor morna. O verde. Temperança. Nessa região, Israel ficou por muito tempo e nós estamos nessa região. E não temos uma fé para um novo nascimento, ou não temos entendido ou encontrado o caminho para isso ainda. E eu quero falar com você uma outra hora sobre novo nascimento. Mas eu espero, por enquanto, ter falado para você a respeito da fé, para que você saiba melhor. Então, resolva sua condição com Deus para que você possa se achegar com fé. Para não pedir como quem pede com esperança, mas como quem pede como aquele que já viu que Deus pode fazer qualquer coisa. Que nada é impossível para Ele, que não há impedimento entre você e Deus, porque Ele mesmo te recebeu. Você foi feito uma nova criatura, você sabe que já não é mais o mesmo. Talvez você ainda não está do jeito que deveria, como eu, por muito tempo ainda bebendo, fumando, mas você virá a ser o que deve ser. Se é que realmente nasceu de novo, se encontrou com Ele, aquilo te transformará, você nunca mais será o mesmo. Aquela certeza, aquela confiança te dará, será a razão da sua aquietação. Porque toda a sua inquietação lá no fundo vem do fato de você estar em dificuldade com Deus. E o mundo não sabe disso e tenta saciar isso com todo o mundo e as coisas do mundo. Mas então se você saciou aquilo, então essa inquietação começa a ir embora. Porque por conta também dessa aquietação, eu me transformo numa pessoa serena. Então é uma aquietação também. Confiado, totalmente diferente. Então resolva sua condição com Deus. Tinha mais um ponto, um aspecto para me falar sobre a fé. E não me recordo agora. Firme fundamento. Veja, ele é um fundamento. Quer dizer que você entende o que é um fundamento? Quer dizer que ele é uma fundação. Quer dizer que ele é um alicerce, ele é uma base. A sua fé. Para quê? Para você edificar sobre ela. Compreende agora? Por que ele é um firme fundamento? Ele é um fundamento, quer dizer que ele é um alicerce, uma base. Das coisas que se esperam, aquilo que você espera alcançar. Que então você tem a base ali, você tem aquilo que você espera alcançar. E você vai construir desde a base aquilo que você quer alcançar. E você pode, com as suas palavras em oração, dizer como isso será. E será assim, Senhor, assim, assim, assim. Então será assim, dessa maneira. Seja lá aquilo que você está precisando. Talvez você está precisando achar um bolo de dinheiro. Eu não sei. E é claro, isso é segundo o coração de cada um. Mas estou dizendo assim, quando você estiver nessa condição, então você vai desejar fazer isso, buscar se aproximar dessa maneira. E você vai tentar, crendo, porque então você vai edificar sobre essa fé. É as razões pela qual isso será. E você crê, é porque primeiro Deus disse que qualquer coisa àquele que nada tem por difícil, te poderia ser feito da parte dele, que tem poder para todas as coisas. E se você está seguro do seu relacionamento com ele, a questão é justamente você se aproximar e, claro, pedir das maneiras corretas. Mas você pode edificar e dar mais informação, especificar melhor. Você lembra que o irmão Branham, Deus falou para ele sobre a palavra falada, disse para ele pedir os esquilos, ele pediu o esquilo. Mas então você vai observar lá que Deus foi conversar com ele e instruir ele no sentido dele acrescentar os detalhes daquilo que ele estava pedindo. Então será assim, Senhor, que ele virá dali daquele lugar, passará por ali, subirá por aquele galho, subirá ali, parará ali, colocará a mão assim, fará assim, correrá para ali, e aquilo, ou seja, ele acrescentou mais e mais detalhes sobre aquilo. Quanto mais detalhes você acrescenta sobre aquilo, quanto mais impossível daquilo acontecer. As chances matemáticas de acontecer se tornam infimamente menores.
quanto mais detalhes você acrescentou. Tem que ser de todos esses modos exatamente. Se faltar nenhum ponto, já não foi aquilo que foi dito. E por isso mesmo parece contraproducente falar, mas aí então você pode se sentir dessa maneira. Fala assim, mas já era difícil eu dizer que ia ser assim, agora eu vou dizer que vai ser assim, ainda vai ter que ser dessa outra maneira e dessa outra, quer dizer, acrescentando mais dificuldade. Então identifique aí a sua incredulidade. Deus não precisa de sua ajuda ou que você facilite para Ele. Ele não tem nada por difícil. E Ele não está precisando economizar o seu poder como se você fosse gastando, ele fosse acabar e fosse fazer falta para alguém. Por isso, é a pregação das flechas lá. A flecha do livramento, que acho que foi Eliseu que mandou o rei atirar. Mas ele foi lá e feriu uma vez. Por que você feriu só uma vez? Por que você não feriu um monte de vezes? Entende? Faça isso com abundância. Então ela é um alicerce para se edificar sobre, baseado na fé, da fé na palavra, daquilo que Deus disse, a palavra infalível de Deus, você tem vindo por ela, você tem conhecido a Cristo, você tem se achegado, você tem se vindicado por meio daquilo que experienciou, e você tem visto a sua vida vindo de acordo com a Escritura, e os sinais te seguem, e você tem companheirismo com Deus, comunhão com Ele. Então estou dizendo como seria, eu penso, a maneira de você edificar esse pedido seu, aquilo que você deseja no seu coração. Que isso fosse assim. E colocar detalhes nisso. Qual é a cor? Então talvez ele te perguntasse. Talvez você esteja necessitado de uma condução. Então você pode incluir isso dessa maneira. Você pode descrever como é que ele será. E como que será a maneira como você o encontrará? Não sei. E então, quanto mais louco isso pareceu, mas agora tornou muito mais difícil. O cara, em vez de estar arriscando acertar com um só, fica muito mais fácil de acertar. Agora está com um monte de coisa que ele falou. Só que isso é para o incrédulo. Mas então, quanto mais fé você teve, compreende? Então tem essa questão também, de você estar um pouco mentalizando aquilo que você... Porque você tem que entender que o reino de Deus está dentro de vós no sentido de estar dentro da sua consciência. Nesse sentido, onde é o reino de Deus. Como o irmão Brano ensinou. A maior batalha jamais pelejada acontece na sua mente. Aí. É aí que é a eternidade, é na sua mente. É no seu subconsciente, que é o seu espírito. E no seu inconsciente, a sua alma. E você está nesses três lugares ao mesmo tempo. E não me recordo porque que eu ia falando sobre isso. Bom, mas já deve ser porque eu devo parar. Bom, eu acho que é isso. Isso resume por alto, em suma, mas muito bem explicado o que eu penso a respeito de fé. Fé não é acreditar. Não pode ser. Quer dizer, ele é muito mais do que acreditar. É por acreditar, agir sobre aquilo. E há um outro motivo último pelo qual as pessoas devem saber que suas fé não tem sido lá muito produtiva. É porque também nós temos sido combatidos no nosso próprio espírito, sendo enfraquecidos com a nossa degeneração humana. Por isso também seria um motivo de dizer a palavra de Deus nos últimos dias, dizer: haverá ainda fé sobre a terra quando eu vier, porque eles estariam combatendo de tal maneira a fé, que é, como você pode ver, é tudo, combatendo então aquilo que é a razão de tudo, a fé. Levando as pessoas a acreditar que é acreditar, estamos todos certos por acreditar, não, por o que eu acreditei eu estou bem, quer dizer, isso nunca leva a pessoa a um ato que ela deve, ou ela nunca vai entrar ali. Não é? Então, espero poder ter contribuído. Que as pessoas amadureçam melhor o que é essas práticas cristãs. Você deveria saber o que é orar, o que é, como que diz, você fica... vigiar. O que é vigiar? Eu penso que tem a ver com vigília, ainda não pesquisei. Acho que tem a ver com vigília, tem a ver com um estado mental que você acaba
por conta de, eu creio que por conta do próprio sono, você vai caindo no seu subconsciente, na região do sonho onde você sonharia, e que você está meio que acordado e dormindo. Seria nesse caso, eu penso que seria orar às madrugadas, e nesse sentido talvez se pudesse encontrar algo nesse sentido, que seria talvez o que se chamaria uma vigília, seria entrar nesse estado de vigília, no sono, mas ali tentando estar acordado. Eu penso que você entraria num estado de meio que sono, que seria, no seu sonho você está no seu inconsciente ou subconsciente. Então você meio que, como os profetas, está meio que o consciente e o inconsciente próximos nessa hora. Porque você tanto está acordado, porque você está orando, não no sentido de estar falando, talvez você não esteja tão falando nessa hora, talvez esteja falando mais devagar, talvez balbuciando algumas palavras, não sei, mas quase dormindo, mas também não está dormindo, e também não está acordado exatamente. Seria talvez um estado assim que se encontrasse algo, por estar mais espiritual, por assim dizer, por estar mais alheio aos seus próprios sentidos, porque quando você dorme, seu corpo adormece, seus sentidos param de entregar as informações ao seu cérebro, e ele foge a consciência para o subconsciente, que é o seu espírito. Então nesse caso você estaria em espírito. Também creio que tínhamos a faculdade de entrarmos num estado de espírito, uma situação diferente em que você estava no seu subconsciente, entrar no estado de espírito. Mas perdemos essa faculdade uma vez que calcificamos a nossa glândula e também degeneramos o nosso bioenergia corpórea, eu não sei como se chamaria isso, que é a parte nossa do corpo, mas que está relacionada à parte etérea, que não é o corpo físico, mas é o seu corpo. Só que enquanto matéria e um ambiente imaterial, o seu corpo se estende até de físico até o meio, por meio do meio etéreo, as coisas imateriais, que é o próprio espírito. Não é que ele tem um corte aqui, esse é um, esse é outro, esse é outro. É um só, mas só que vai do físico ao totalmente abstrato, se aprofundando no sentido da consciência. Porque nós somos corpo exterior, que seria a consciência exterior, que é carnal, que é a mente. Nós teremos a consciência interior, esse é o seu subconsciente, é o seu espírito, é a sua natureza. E temos ainda uma consciência mais interior ainda, que é o seu inconsciente, que é a natureza da sua natureza, que é a sua alma, onde Deus assenta o seu trono, lá no seu inconsciente, de lá te inspira, te dirige enquanto cristão, depois que ele agora é um guia em você, compreende? Assentou o seu trono lá no trono do seu coração. O que é o coração? O coração é a alma. E o que é a alma? O inconsciente. Então é lá que ele assenta o seu trono. E assim você fica conhecendo de uma forma que te esclarece, porque às vezes por esses termos você não saberia, mas então agora por esses outros termos você conhece e sabe o que é o espírito e a alma. Daí fica claro para você entender o que quer dizer o reino de Deus está dentro de vós. Não no sentido aqui, dentro fisicamente, como que uma posição geográfica, o GPS. Aqui, perto do pulmão e o coração? Não. Dentro de vós no sentido da sua consciência. No sentido de se aprofundando em si mesmo. É aí que está o reino de Deus, é aí que a guerra está sendo travada, e é aí que é a eternidade. E a sua alma é eterna. E uma alma vale mais que o mundo inteiro. Bom, é isso. Amém.